Bom dia, quinto ano, estamos começando mais uma aula de arte e vamos lá, peguem o livro e abram aí na página 106, 106. Vocês vão já pensar assim, eita, de novo assunto de circo? Pois é, mais um capítulo sobre circo, porém é o último, tá? Vamos encerrar os assuntos sobre arte circense com esse capítulo. E esse capítulo, gente, é um pouquinho mais suave, tá? Vocês vão perceber quando a gente continuar os nossos estudos aqui. Então, olha só, logo de cara a gente tem 3 tipos de arte. A gente sabe que o circo é algo que serve de inspiração para muitos segmentos da arte. Pode ser o circo sob lona, ou seja, aqueles circos que realmente o pessoal traz uma estrutura e monta na cidade e se apresentam, que a gente diz sob lona, né? Ou até o tipo de circo apresentado no meio da rua, onde o pessoal somente se pinta, veste uma roupa e se apresentam. Também é um tipo de circo. A gente sabe que esses 2 tipos, ou outros muitos tipos de apresentação circense, servem de inspiração para muitos e muitos segmentos. Por isso que esse capítulo traz logo esses 4 exemplos aqui. Então, de primeiro, nós temos uma tela, tá? Uma tela que se chama O Circo, e essa tela foi feita em 1891. Está aí, que fala sobre circo, claro. Ao lado da tela, nós temos um cartaz de um filme de Charlie Chaplin, que foi feito em 1928. Depois nós temos um CD que se chama O Grande Circo Místico, composto, esse CD, gente, é composto por vários artistas, tá? Vários cantores, inclusive ele traz pra gente aqui os nomes, ó. Nós temos Milton Nascimento, Gal Costa, Simone, Zizi Posse, temos Chico Buarque também e Elo Lobo também. E do lado a gente tem uma história em quadrinhos, uma HQ, que foi de 1956. Então, olha a vastidão. Nós temos quadro, nós temos disco, CDs, nós temos HQ, nós temos filmes, nós temos músicas, que é o que também vamos estudar hoje. Então, tudo que fala sobre circo, tá? É um segmento da arte, gente, muito vasto, tá? Que dá pra gente fazer milhões de coisas com ela. Então, podem passar a página. E logo de cara a gente tem uma música que se chama O Circo, na voz de Nara Leão. Claro, essa música vocês já têm lá no roteiro. Quando vocês forem fazer a atividade de hoje, vocês só precisam clicar no link e já vão dar direto com a música, tá? Então vocês precisam ouvir bem direitinho, ver as intenções da voz, os instrumentos, como é que ela acontece para poder responder a página 110, tá bom? Na página verde da página 108, no Agora é com Você, ele fala somente sobre todas essas questões que já apontamos aqui, sobre o circo servir de inspiração para outros segmentos culturais, como a música, o teatro, o filme, as historinhas em quadrinhos e tudo mais. Tá? Será que vocês conhecem algum filme que fale sobre circo? Pode ser um filme longo ou um filme curtinho, ou pode ser em forma de desenho também. Se sim, ótimo, já serve de exemplificação também para mostrar o quanto é vasto, o quanto serve de inspiração para outros segmentos. E na página 111 nós temos o Quem Faz Arte, que fala sobre um pouquinho de Nara Leão, essa cantora que vocês vão ouvir a voz quando forem ouvir a música O Circo. E diz o seguinte para a gente: Nara Leão nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1942 e faleceu no Rio de Janeiro em 1989. Começou a estudar música e violão ainda criança no Rio de Janeiro e se tornou uma das cantoras mais influentes na música popular brasileira. Ela fazia reuniões com músicos no apartamento de seus pais na década de 1950. Dessas reuniões nasceu um dos mais importantes movimentos musicais brasileiros, a Bossa Nova. Nara Leão também dedicou-se a cantar sambas do morro e canções de protesto contra o regime militar. Bem, Nara Leão, ela sempre foi uma cantora muito forte, vamos dizer assim. Não só em questão física, não, tá? Mas intelectualmente. Era uma mulher extremamente inteligente
e que buscava muito lutar pela igualdade social, pelos direitos iguais das pessoas, tá? Desde muito cedo, desde muito nova. E ele fala, interessante que eles falam, o livro fala sobre essa casa, sobre esse apartamento que ela tinha junto com os pais lá em Copacabana e que servia de encontros com outros músicos, os amigos dela. Eles se reuniam para fazerem músicas, para conversarem, para estudarem, para montar melodias, tudo isso lá dentro desse apartamento. Acontecia vários e vários encontros musicais, vamos dizer assim. E ainda na página 111 tem o Para Ir Além, que fala, gente, um pouquinho sobre a história do circo, o surgimento, um pouco da mudança. Vamos lá me acompanhar aí na leitura também. Diz o seguinte: o circo moderno surgiu na Inglaterra, em torno de 1780. Quem o fundou foi um cavaleiro chamado Filipe, que criou um teatro circular para a apresentação de acrobacias com cavalos. Os palhaços começaram a fazer parte do espetáculo para entreter o público enquanto os cavalos descansavam. Aos poucos, outras modalidades artísticas também passaram a fazer parte dos circos que se espalhavam pela Europa e pelos outros continentes. Os primeiros circos tinham teatros fixos, ou seja, não eram itinerantes como aqueles que conhecemos, que é comum no nosso tempo, né? Os circos virem para a cidade e passam um mês. Depois de um mês eles vão embora para outro canto. Inclusive é uma forma até de captar mais dinheiro, já que depois de um mês, apresentando a mesma coisa, o público, a cidade já vai estar cansada de assistir a mesma coisa, ou seja, a quantidade de pessoas que vão assistir cai drasticamente. Por isso que eles vivem viajando, tá? Então, antigamente era uma coisa fixa, era um teatro fixo. As pessoas iam, o pessoal se apresentava, depois a gente ia embora e ele continuava lá, no mesmo canto. Ainda hoje existem teatros de circo que são fixos, como o Circo de Inverno e o Circo de Verão, em Paris. Nos Estados Unidos, os circos ganharam proporções gigantescas e eram transportados pelo continente em trens com dezenas de vagões. No Brasil, os circos começaram a chegar no século XIX e foram o entretenimento mais popular no período. Antes da televisão, foram uma das formas de divulgação da cultura e da arte para todas as regiões da cidade e do país. Sobre essa questão do circo antes da TV, a gente já estudou anteriormente, né? A gente viu que, claro, antigamente, antes lá de 1970, o circo bombava aqui no Brasil, mas como teve a chegada da TV, eles tiveram uma queda gigantesca por conta de falta de verba, principalmente, já que na TV a gente assiste a tudo que a gente quiser. E aí eles precisaram começar a cortar, demitir gente dos circos. Muitos realmente acabaram porque não tinham condições de manter o circo, já que o trabalho tinha diminuído. Muitos fecharam, outros que tinham um poder aquisitivo a mais, né, tinham dinheiro a mais, conseguiram permanecer, mas com pouquíssima gente, até continuar, até conseguir se reerguer, conseguir juntar um dinheiro a mais e tudo. Mas a quantidade de circos que fecharam na época foi muito drástica para a história do circo, tá? Então, por hoje é só. Vocês vão seguir o nosso roteiro, vão conhecer a música, depois vocês fazem a atividade. E lá no nosso encontro do Zoom, a gente vai estar compartilhando muito mais ideias, tá bom? Então, um beijão pra vocês. Tchau, tchau e se cuidem.